E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é iniciar uma série aqui no canal jogando Futebol Manager com o Cruzeiro. Se você não conhece o jogo, ele pode ser adquirido pela Steam, né? Tem algumas formas aí, porque ele oficialmente não é vendido no Brasil, mas tem como burlar esse esquema tático, tá? Se você jogar no Google aí, como comprar o Futebol Manager no Brasil, você vai conseguir. E eu vou deixar na descrição aqui um link do Trivela, que é um site confiável, né? Para você que quiser entender esse tutorial, esse passo a passo de como você pode ter o jogo e se quiser jogar aí também. Mas para explicar como é que funciona esse jogo, tá? Ele é um simulador de um manager, né? Que é uma espécie de treinador, mas que seria também um gerente de futebol. É aquilo que o Vanderlei Luxemburgo sempre falou que quis ser no futebol brasileiro, que é um técnico, mas que também gerencia contratações, negociações e tem um papel realmente diretivo na história de um clube de futebol. Então aqui você é contratado lá, você cria o seu perfil ali, você é o treinador. Nesse caso aqui nós vamos treinar o Cruzeiro. Então a partir daí o que eu vou fazer no time? Você vai ter que administrar a questão financeira, como que tá o balanço, como que tá a folha salarial, você tem que tentar sair do vermelho, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro tá todo ferrado e o jogo ele é bem realista nesse aspecto assim, ele consegue pegar dados da vida real e levar para o jogo. Então o desafio é tentar realmente arrumar a casa, enquanto isso melhorando também o desempenho em campo. Se você tá acostumado com jogos tipo FIFA, PES, né? Nesse caso aqui você não joga, você não controla os jogadores, mas você faz todo o resto. Você escala o time, você contrata, você dispensa, você monta o time realmente, bota em campo e aí é os caras que vão decidir o que acontece. Mas vamos para a tela do jogo mesmo, que vocês vão entendendo como é que funciona na prática. Esse maluco de terno com a gravatinha azul estilosa sou eu, e aí eu já criei aqui o meu perfil colocando dados pessoais e tudo mais. E aí dá para você também aqui, ó, editar perfil. Você consegue fazer aqui, colocar nome, sobrenome, times favoritos, idioma que conversa, não sei o que. Tem algumas questões que podem ser modificadas. Aqui no aspecto também você arruma a cara do maluco, a roupa e tudo mais. Enfim, é só uma questão realmente de você montar o perfil desse treinador, tá? Aí você escolhe o time que vai trabalhar. Se quiser também pode começar desempregado, né? Você pode usar aqui a equipe preferida, e esses aqui são os países que eu selecionei para iniciar, tá? Diversas ligas que eu coloquei aí. O Brasil é o único que eu coloquei até a Série C, e os outros países eu selecionei apenas a primeira divisão deles. Na Inglaterra eu selecionei as duas primeiras, e eu coloquei todos os clubes sul-americanos possíveis. Para quê? Para que a Libertadores Sul-Americana fique em competições mais realistas, porque o Cruzeiro começa obviamente na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas a nossa expectativa é subir e em algum momento estar também disputando competições internacionais, né? Mas aqui beleza, escolhi aqui que vou começar com o Cruzeiro, estilo de treinador. Aí aqui é a questão de você distribuir os pontos, né? Tipo a sua qualidade enquanto técnico. Eu botei que eu possuo aqui essa licença Pro Continental, que é a maior licença possível, mas aqui na questão de jogador, de experiência quanto atleta, se você escolher, por exemplo, montar um bonequinho aqui que você vai ser o Marcelo Ramos. Eu lembro que lá em 2018, quando eu fiz uma série parecida, eu era o Marcelo Ramos. Então nesse caso eu comecei como um jogador profissional, e isso naturalmente já te dá uma reputação maior para quando você entra, que os jogadores do elenco te apoiam. Começando como um atleta semiprofissional, vocês vão ver isso daqui a pouco, os jogadores meio que não cagam pra você, entendeu? Ninguém te respeita. E eu dei uma forçada de barra nessa aqui, porque eu nunca fui um jogador semiprofissional, tá? Eu só joguei numa escolinha de futebol que em determinado momento foi do Atlético Paranaense. Mas eu nunca passei nem perto de ser jogador profissional, nunca tive qualidade pra isso. Mas aí coloquei, distribuí aqui os pontos de qualidade que você tem pra esse técnico, né? De acordo com aqueles que eu acho que é mais interessante pra um treinador. Por exemplo aqui, ó, adaptabilidade, olha lá, afeta as possibilidades de encontrar emprego numa liga estrangeira. Eu não quero arrumar emprego em outra liga, eu quero fazer um save aqui focado no Cruzeiro. E aqui eu distribuí os atributos técnicos também, né, de acordo que eu não fique uma grande porcaria no ponto de vista ofensivo, e eu tirei totalmente os pontos aqui defensivos e também de goleiro, porque aí eu vou precisar contratar profissionais para que façam essas funções defensivas na hora de treinar. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui, confirmar que aí o jogo vai ser iniciado mesmo na prática. Aí aparece aqui um anúnciozinho lero-lero, não sei o que, bababá e tal, seguinte, vamos pra frente. Aqui uma visão breve do clube, né, e tal, o elenco, como tá, mas a gente já vai olhar isso tudo daqui a pouco. Aqui são as metas do clube, tá? A visão do clube, aqui ó, cultura, contratar jogadores com menos de 23 anos e desenvolver atletas recorrendo às camadas jovens. É basicamente o que eu pretendo e o que eu defendo tanto, né? Que o Cruzeiro use a base
trabalhar também de acordo com o orçamento. Os objetivos na temporada, ó, conquistar a promoção da Série B para a Série A, alcançar a final do Mineiro e a quarta fase da Copa do Brasil. Aí essa meta para 2022, ela mostra um pouquinho da arrogância do Cruzeiro, né, que é um pouco replicada também daqui no game. Porque olha lá, final da temporada, o objetivo é trabalhar pelo título do Brasileirão. A gente tá na Série B, os caras já tá pensando em título de Série A. Então eles simularam muito bem o Sérgio Santos Rodrigues nesse aspecto aqui. E aqui são questões aqui de tutoriais, tá? Que particularmente eu não quero nada disso porque eu já conheço o jogo, eu não preciso dessas paradas. E aqui já aparecem algumas orientações. Se você quer agendar uma entrevista de imprensa, vou marcar que sim. Marcar um jogo treino? Não precisa. E um relatório? Tá, pode mandar. Confirmou, beleza, começou o jogo aqui. Vocês estão vendo que já tem um jogo salvo. Por quê? Porque eu já estou jogando esse save com o Cruzeiro bem mais pra frente. Eu já tô jogando a Série B, tá? E esse vídeo que eu tô fazendo é pra mostrar pra vocês como que começa o jogo efetivamente e passar um pouco das ideias aqui de reformulação, de montagem de elenco que eu coloco em prática já de início. E a partir do próximo vídeo a gente já pega uma questão mais atualizada de como eu tô jogando, mostrando as partidas e tudo mais. Aqui eu já vou tirar essa foto que fica ruim pra caramba aqui. Você vai lá em preferências e aí aparece aqui embaixo, ó, alterar foto de perfil. Aí você pode escolher. Aqui tem essa fotinha minha aqui, lombrada, e eu vou confirmar. Aí ele vai recarregar a skin. Aí já apareceu a fotinha aqui da minha cara, do glorioso Emerson Araújo, contratado em época centenária. Aqui, ó, 4 de janeiro de 2021 é a data. E essa caixa aqui, a caixa de correio, são as notícias que você recebe, tá? E aqui no caso eu entrei na vaga do Felipe Conceição e vamos apresentar um pouco os menus aqui, tá? Aqui essa caixinha início, tem aqui a tabela do Campeonato Mineiro e aqui a gente entra numa coisa muito importante que é a questão financeira. Se liga só como tá aqui as finanças do Cruzeiro. A gente tá com um saldo global de 43 milhões negativos, ou seja, a gente tá devendo 43 milhões no caixa, tá? Isso aqui é a dívida que o Cruzeiro tem nesse momento e olha qual é a folha salarial nesse momento, 3 milhões 116 mil, tá? Isso é o que eu gasto por mês com futebol. Como o meu caixa está no vermelho, batendo no início do próximo mês, esse saldo aqui ele vai aumentar em mais 3 milhões negativos. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. E essa é a primeira coisa que a gente precisa focar. Reduzir os gastos no futebol. Então eu vou precisar vender uma série de jogadores. Primeiramente para fazer algum dinheiro e tentar abater nessa questão do saldo. E posteriormente para diminuir essa folha salarial. E com isso os jogadores que eu vou manter no elenco vão ter que caber dentro da realidade, tá? Eu coloco inclusive a minha meta aqui para que essa folha fique abaixo de 1 milhão. Porque a gente tem uma outra questão financeira que deve ser considerada nessa aba finanças aqui, ó, que você tem aqui o saldo, né, os 43 milhões. Aqui o saldo prejuízo, a gente está tendo um prejuízo de quase 100 mil por mês e com a questão dos salários esse prejuízo vai aumentar bastante. Aqui tem uma questão da projeção, se liga só. Na projeção a gente vai fechar essa temporada com apenas 1 milhão e 600 mil de prejuízo. Ou seja, esse valor, né, de 43 milhões aqui, ele vai sendo abatido naturalmente, por quê? Porque vai entrar receita aí de competições e principalmente a receita de público, tá? É essa a principal receita que a gente tem no FM aqui, dessa forma que o jogo é organizado. Então o negócio até que vai melhorar naturalmente, mas eu preciso agir de forma efetiva também para reduzir os gastos e aí que no final da temporada o nosso balanço esteja muito mais positivo que esse. E aqui vocês podem ver as previsões, né, de entrar 185 milhões e de gastar 114. Por isso que o nosso balanço vai ficar menos negativo do que está no momento. E esse detalhe aqui a gente tem que falar que é a questão das dívidas, ó. O Cruzeiro tá aqui com uma dívida de 950 milhões de reais, tá? Ela tem início aí no pagamento em 2020 e a gente paga quase 2 milhões por mês. E dessa forma como a coisa está funcionando, lá no fim de 2045 a gente vai terminar de pagar toda essa dívida do clube. E é por isso que eu foco que nesse montante aqui de 3 milhões, né, de orçamento salarial que o clube disponibiliza, a minha ideia é reduzir isso aqui por 1/3 para a gente ficar ali aproximadamente em 1 milhão, para que a gente possa pagar esses 2 milhões com uma grana que inicialmente estaria disponível para pagamento de salário. Então é realmente focado em recuperar as finanças do clube para depois pensar em ter desempenho técnico. Aqui o plantel, vocês estão vendo todos os jogadores que começam no elenco do Cruzeiro e aqui eu organizei para que a gente possa olhar aqui posição, nacionalidade, valor de passe do jogador, né? Aqui o jogador mais valorizado do Cruzeiro é o Wellington Nem, por incrível que pareça, e aqui a idade, salário, quando
quando expira esse contrato do atleta. E essas estrelinhas aqui, a capacidade é o nível que o jogador está desempenhando nesse momento, e o potencial é até onde esse cara pode chegar. E essa é uma avaliação do seu treinador adjunto, que é uma espécie do seu auxiliar técnico, entendeu? Ele é ali o seu imediato, o seu técnico reserva, e é um cara que vai auxiliar nos treinamentos e também para fazer esse tipo de avaliação, tá? Então, se você tiver um treinador adjunto que é ruim, ele pode oferecer aqui avaliações que não são corretas. Por isso que é importante investir também numa boa comissão técnica. Mas até olhando essa questão do potencial, ó, os jogadores que ele coloca aqui tendo mais qualidade são o Adriano, o Wellington Torrão, que está emprestado, o glorioso Matheus Neres e o Ayrton. E aí, só para explicar, no momento que eu iniciei esse save aqui, né, o Cruzeiro ainda estava com o Vitor Eudes, não tinha ido para o Marítimo de Portugal, a gente tinha aqui a figura do Clebinho, ainda emprestado pelo Flamengo, e o próprio Ayrton, que foi emprestado para o Ceará, né, ele ainda estava no elenco do Cruzeiro, assim como o Bissoli, enfim. Esses jogadores que estão marcados com a cor roxa são caras que estão emprestados e jogando em outros clubes, e por isso mesmo você não pode utilizá-los. Então eu vou tirar todos eles aqui, ó. O próprio Giovanni Piccolomo, né, que já tá aí no elenco do Cruzeiro, no momento que eu iniciei o jogo, né, ele ainda estava jogando lá no Avaí. Então eu vou tirar os caras de roxo aqui e mandar eles pro plantel de reservas, tá? Que é uma espécie... isso é interessante explicar também. Como que você consegue enxergar o seu plantel reserva e o seu plantel sub-20? Você vem aqui nesse centro de desenvolvimento que ele mostra os jogadores que em tese têm mais potencial, tá? E aqui ele indica, ó, o Everton, Kaique, Danilo, Riquelmo, Stênio, Thiago, Paulo, o próprio Matheus Pereira. Então são jogadores que têm boa qualidade, são jogadores que não estão no elenco principal. Para você poder enxergar esse elenco, você vai ter que entrar aqui num jogador do elenco sub-20, por exemplo, o Everton. Esse aqui é o perfil dele, as atribuições, as virtudes. E aqui você tem 3 colunas, né? Os atributos técnicos, os mentais e os atributos físicos. Dá pra ver que tá bem justo, porque o Everton é um jogador que tem aqui uma força baixa. Esses atributos, eles vão do 1 até o 20, sendo obviamente o atributo 1 o pior possível e o 20 o melhor possível, né? Então o Everton dá pra ver que é um zagueiro promissor, ó, que tem boa marcação, bom desarme, até o cabeceio, mas tem problemas na parte física e também aqui nos mentais, a concentração, por exemplo, que é um atributo muito importante para zagueiro, ele é muito mal. Precisa melhorar esses aspectos. Então você pode vir aqui em desenvolvimento, treino e mandar ele focar para qual papel aqui. Eu sempre coloco o zagueiro para treinar dessa forma aqui, ó, líbero avançado. Por quê? Aí ele vai treinar uma série de atributos. E aqui já aparece uma mensagem do treinador adjunto, né? Você quer treinar mesmo aí esse aspecto aqui? Você vai nessa caixa aqui embaixo, ó, sim, e assumir o controle de todos os treinos individuais. E aí presta atenção no que vai acontecer aqui do lado esquerdo, tá? Apareceu aqui o sub-20, que é o seu elenco sub-20. Eu sempre boto aqui o zagueiro, no caso do Everton, acho que ele está precisando treinar força, né? Então eu coloquei aqui para ele dar um foco maior para esse treinamento. Nível de intensidade, dupla intensidade, que é para todo mundo trabalhar muito. E aí a gente pode fazer a mesma coisa lá para a questão do centro de desenvolvimento, né? E aqui tem o Riquelmo, que está no plantel de reservas. Você vem aqui no Riquelmo, que tem atributos muito bons, por sinal, talvez até melhores do que a vida real. Eu vou mandar ele treinar aqui como meia direita para fazer um papel de extremo, né, que é o ponta. E a mesma coisa, ó, sim, assumir o controle de todos os treinos individuais, que aí você consegue ver também o plantel reserva. Eu vou mandar o Riquelmo treinar finalização, que é uma coisa que eu sempre gosto de botar os jogadores de frente para trabalhar mais, né? E dupla intensidade também. E aqui no plantel reserva nós temos os jogadores também. Valendo destacar que todos esses atletas aqui são vinculados ao Cruzeiro, tá? Esses que estão com o nome em azul claro são caras que estão emprestados ao Cruzeiro. Os que têm o nome roxo são os caras que estão emprestados pelo clube, tá? Aí é a questão principal para essa primeira parte do vídeo. Olha o salário aqui, ó. O Fábio ganha 500 mil por mês, Henrique 350, Ariel Cabral 300 mil, e eu estabeleço sempre um corte que é o seguinte: todos os jogadores que ganham de 100 mil reais para cima, eu vou dar um jeito de negociar. Se eu não achar ninguém que queira comprar esses caras, eu vou dispensá-los efetivamente. Porque eu coloquei na minha cabeça que esse aqui é um valor importante para a gente negociar e não manter nenhum tipo de jogador. Já vou adiantar para vocês o seguinte: teve um jogador aqui que eu não consegui vender nem fudendo, que foi o Felipe Augusto. Ele não quis sair. Aqui está o glorioso Felipe Augusto. E esse cara eu realmente mandei ele embora, tá? Você tem essa possibilidade aqui, ó. Em contrato, você pode propor a rescisão amigável, que é um acordo para rescisão, que às vezes os jogadores aceitam, às vezes não. Se o cara não quiser aceitar mesmo, você pode ir aqui no dispensar, ó. E no dispensar já aparece a mensagem:
você terá que pagar 1.800.000 como indenização para esse atleta se mandar ele embora, que é o valor de todo o salário que ele tem a receber até o final do seu contrato vigente, que é em dezembro de 2022. Essa é uma parte que eles também conseguem simular bacana de acordo com a realidade. E aqui alguns jogadores que estão emprestados ao Cruzeiro, eu realmente terminei o empréstimo. Por exemplo, o Joseph aqui, ó, tem a opção de terminar o empréstimo. Então eu terminei o empréstimo, mandei de volta porque eu não quero ter esse camarada no meu plantel. Aqui a gente tem, por exemplo, o Clebinho, que eu poderia ter terminado o empréstimo, mas eu não fiz isso, porque ele é um bom jogador no jogo, por mais que eu não considere na vida real. O Matheus Barbosa também, já aparece uma possibilidade aqui, ó. Não dá para terminar o empréstimo porque ele foi iniciado e o jogo não deixa você terminar, nesse caso, no primeiro mês. Mas quando bateu ali fevereiro, que foi possível, eu terminei o empréstimo do Barbosa, devolvi ele para o seu clube de origem e todos esses jogadores mais velhos, jogadores de salário alto, eu vendi. Sim, eu vendi o Fábio, tá? Já vamos começar aqui, ó. Para você negociar um jogador, como que você faz? Primeiramente, você vai em transferência, situação de transferência, você lista ele aqui, ó, para transferências. E eu gosto de colocar indisponível para empréstimo, que é para não aparecer proposta de empréstimo. Beleza, você confirma, aí eu fui lá e mandei oferecer a clubes. E aqui, como o valor de mercado dele é 1.600.000, eu gosto de ir lá e oferecer pelo dobro, né? Mais ou menos o dobro, que seriam aqui 3.200.000 reais. Aí você manda oferecer a clubes, que daqui a pouco você dá um continue e vai aparecer se tem algum clube interessado nesse camarada ou não. E aí tem alguns pontos que é importante ficar esperto, por exemplo, os jogadores que estão com o contrato no fim. Aí a gente tem aqui Rodolfo, Sobis, Henrique, Norberto, todo mundo aqui eu vendi no final das contas. Por exemplo, o Jean Vitor é um jogador que eu vou utilizar bastante, mas eu tive dificuldade para renovar o contrato com ele. Vocês vão ver daqui a pouco que até hoje ele ainda não renovou o contrato, mas é um bom jogador. Os caras que estão emprestados é um pouco mais difícil manter, e quando o jogador ficar a 6 meses do fim do contrato, então esses caras aqui, o contrato termina no fim de dezembro. Quando der no final de junho, início do mês de julho, os caras podem simplesmente sair de graça aceitando uma proposta de outro clube. Então é importante que quando tá aproximando ali de 6 meses do final do contrato, ou você consegue renovar com esse cara, ou então você lista ele para transferência e tenta se livrar do caboclo. Eu sempre vou nessa caixinha aqui também, ó, que é a caixinha de ajuda que você pode definir como experiente, que é para o jogo parar de te mandar tutorial, que aí você fecha e não vai receber tantos, mas se você for um iniciante no jogo, pode ser interessante para você pegar esses tutoriais. E aqui para passar um pouco por essas caixinhas, tá? O dinâmica é onde você vê aqui basicamente o ambiente no clube, o apoio ao treinador. E vocês lembram que eu falei que aquela questão de eu não ser um profissional do futebol atrapalharia a questão do apoio dos jogadores? Olha só, ninguém dá moral pra nós. Aqui você tem o ambiente no clube, alguns jogadores aí, ó, que o negócio não tá bom, tá? Se tá vermelho é porque tá ruim, à medida que você vai ganhando jogos e tomando decisões que são interessantes pro elenco também, você vai ficando no verdinho aqui. A coesão da equipe é basicamente o entrosamento. Os jogadores não são bem entrosados nem dentro nem fora de campo, tá? Aqui na hierarquia você consegue ver, por exemplo, ó, os jogadores que dão moral para você ou não. Se algum jogador me apoiasse, ficaria um verdinho aqui, apoia-te. Nesse caso, ninguém dá moral para nós, tá? Então, Moreno, Cabral, Rodolfo, Norberto, Nem, Rômulo, Matheus Barbosa, Ayrton, Cáceres e Ramon, além do Adriano. Todo mundo aqui me odeia. E já adianto para vocês que esses líderes da equipe aqui vão embora, esses também vão embora, Rodolfo, Norberto, Nem, Rômulo, todo mundo aqui vai embora. Deixa eu ver quem vai ficar. O Brock vai embora também. O Ramon vai ficar, é um dos líderes do time. O Ayrton também fica no meu time. E entre esses camaradas mais jovens aqui, boa parte deles terão oportunidade no elenco, tá? Aqui no campo de tática você vai montar o seu esquema tático. E aí eu sempre gosto de partir desse Gegenpress, que basicamente é o estilo de jogo que é muito difundido pelo glorioso Jürgen Klopp, tá? O técnico do Liverpool. E tem aqui algumas especificidades. Você pode olhar, por exemplo, aqui o que você quer no time. Você quer controlar a posse de bola, você quer jogar no tic-tac, você quer aqui um jogo pelos flancos, um jogo direto. Tem várias alternativas. Você pode montar a tática que você preferir. E cada escolha dessa que você vai fazer, você pode também montar depois o desenho tático, tá? Então eu sempre escolho uma formação que é basicamente ou esse 4-3-3 aqui com um volante e 2 meio-campistas, ou o 4-2-3-1 mais clássico. E aí já confirmo aqui para montar para vocês a questão muito básica de como eu faço o time mesmo, tá? O meu goleiro eu boto sempre como goleiro líbero apoiar, que é basicamente aquele goleiro que vai sair eventualmente
eventualmente para cortar um passe em profundidade. Não é um goleiro estilo Fábio, né? Esse goleiro que fica mais preso. É aquele goleiro que joga ali na linha da área, tá ligado? Precisou ali dele aparecer para dar um chutão, ele tá sempre disponível. E para exemplificar no Fábio, que é um goleiro de uma escola mais antiga, né? Um goleiro que participava menos do jogo até com os pés. Então, para montar uma tática aqui bem básica, seria o Fábio aí como goleiro. Aí na direita seria nesse momento o Cáceres, né? Na lateral esquerda o Jean Vitor. Na zaga eu teria aqui o Ramon e o glorioso vai de Brock, para que é que trouxeram o Brock. O meio campo eu colocaria aqui, meu Deus, quanta gente ruim, vai Adriano. E o outro meio campista, que seria um cara de mais saída, eu vou botar o Rômulo. Pelos lados do campo eu coloco normalmente aqui, ó, o Ayrton por um lado e o Bruno José pelo outro. O meia, quem vai ser o meu meia? Meu Deus. O meia aqui vai ser o Marcinho, mas o Marcinho não tá nessa lista, ele tá lá no plantel reserva. Aí a gente pode ir lá nos reservas e puxar uns caras. Nesse caso aqui, eu já vou puxar pro elenco principal o Paulo, zagueiro, o Matheus Pereira, lateral esquerdo, o Nonoca, que é volante, o Marco Antônio, e o Marcinho, obviamente, e o Keké também. Acho que o Keké pode ir. E o Thiago, centroavante. Todos esses aqui eu já vou colocar lá no elenco principal. Você clica com o botão direito, plantel, mover para sênior. Que aí eles já vão aparecer aqui no time de cima, tá? Você sempre tem aí essas opções de 3 plantéis, né? O plantel principal, o reservas e o sub-20. O reservas ele não compete, tá? Ele seria uma espécie de sub-23 e basicamente não tem competição. Então você deixar jogador nesse elenco reservas é assim, pedir pra dar bosta. Porque o cara vai ficar absolutamente parado lá sem ter competição. O sub-20 não, o sub-20 tem calendário aqui, ó. Sub-20 tem lá o Campeonato Mineiro Sub-20, depois tem o Campeonato Brasileiro também. O plantel de reservas aqui, ó, encontros, tá vendo? Não tem jogo marcado pro plantel reservas. Às vezes até tem alguma coisa, mas não vale a pena, tá? Então a ideia é sempre esvaziar esse plantel reserva, não deixar ninguém aqui, só os jogadores que estão roxos, né? Que eles estão emprestados a outros clubes. Mas voltando para a questão da tática, aqui a gente tem o Marcinho como o meia central. Cadê Marcinho? E o atacante, que pode ser... Eu vou colocar o Bissoli aqui, que é o que eu mais uso. E aqui agora para ajustar a posição dos atletas, a função deles no campo, né? Eu gosto de deixar sempre os laterais como nessa função de ala apoiar, que basicamente é o cara que vai ajudar na marcação, ele não vai pro ataque e não volta, mas ele também vai subir bastante. E aqui você pode ver que tem sempre uma descrição da função, aqui ó, você bota aqui o ala, defender, aí tem os detalhes aqui embaixo, tá vendo, ó, do que ele faz. O apoiar, como que ele faz, o atacar, o que ele faz, entendeu? Sempre tem umas orientações que você pode definir para o atleta. Aqui entre os zagueiros eu gosto de usar sempre um defesa com bola e um defesa centro. Defesa com bola é o cara que sai um pouco mais pro jogo e o defesa centro é o cara que é mais back de fazenda, que joga mais simples. Aqui no meio campo eu gosto sempre de usar um jogador como o médio área-área, que é o box to box do Felipe Conceição, que é o jogador que basicamente vai fazer esse papel aqui. Ele vai ao ataque, vai à defesa, ele joga de uma área até a outra, tá? Não tem muito segredo não. Ele é um jogador que vai ajudar bastante no momento defensivo, tá? E normalmente eu jogo sem volante mesmo, tá? Só com box to box. E esse cara do lado aqui eu uso normalmente como um construtor de jogo recuado, que é essa função aqui, ó. Construtor de jogo recuado. É o cara que vai iniciar a armação de jogadas. É como se fosse um segundo volante. E para cada posição você precisa de algumas características específicas, né? Aqui o Ayrton, por exemplo, eu uso ele como um extremo, que é o famoso ponta direita. É um cara que vai buscar a linha de fundo. E do outro lado, o Bruno José aqui, ó. Eu vou colocar ele como avançado interior apoiar. O que significa isso? Ele é um cara que não vai buscar a linha de fundo, mas ele é um atacante de lado, então ele vai naturalmente buscar para dentro, né? E como ele é um destro jogando pelo lado esquerdo, ele já tem essa tendência natural e eventualmente ele vai buscar a linha de fundo para fazer cruzamento, sim, tá? Não é que o jogador só pode fazer uma coisa no jogo, mas sendo um avançado interior apoiar, ele vai ter essa característica de buscar jogo. E por que eu não coloco ele com a orientação de atacar? Porque o cara que está no atacar, ele não volta tanto na marcação. Colocando para apoiar, ele tem um pouco mais de senso aí de recuperação, de fechar a linha de 4 no momento sem bola. O Marcinho aqui eu gosto de usar na questão do meia ofensivo, tá? Por quê?
é um meia atacante, só que ele não vai ser o jogador que tem a obrigação de iniciar as jogadas, porque quem constrói a jogada pra mim é esse segundo volante aqui, tá? E aí o Marcinho é aquele meia que joga entre volantes e atacantes, e com essa característica ele naturalmente vai aparecer para associar e tentar fazer jogadas com os pontas, com o volante, com o atacante também, né? E ele aparece muito na área. E lá na frente nós temos um atacante que eu gosto sempre de usar nessa configuração de ponta de lança, tá? O ponta de lança é o centroavante mesmo. Eu prefiro usar o avançado completo aqui, tá? Que é o atacante que sabe fazer tudo. Só que o nosso amigo Bissoli, olha só, como avançado completo, ele fica uma estrela só. Significa que ele não é bom para fazer esse papel. Já colocando ele como ponta de lança efetivamente, ele passa a ser 2,5 estrelas, né? Então é um jogador bem mais interessante para fazer isso. Vale destacar que você pode fazer orientações pessoais para cada jogador. Por exemplo, se você clica em cima do cara aqui, ó, aparece a posição, você pode adicionar instruções do que você quer que ele faça, tá vendo? Marcação, se ele quer que ele movimente pelos espaços, que ele chegue mais longe. Enfim, tem uma série de possibilidades que você pode colocar para cada jogador que está no campo, tá? Inclusive para o goleiro, você pode também colocar algumas instruções para que ele possa fazer aí no campo. Todos os jogadores isso é possível, mas eu gosto de focar mais nas instruções coletivas, tá? De como eu quero que o time jogue. Então vamos lá. Com a posse de bola, o que você quer que o time jogue? Sem os pontas, né? Sem extremos. Eu gosto de jogar aqui no equilibradinho aqui, ó. Que fica aquela coisa, o time vai naturalmente jogar por onde tiver mais espaço. E aqui dá pra ver que quando você mexe aqui, ó, as pecinhas no campo dão uma mexidinha também, ó lá, de leve, tá vendo? Se tiver os pontas, o time joga com essa largura maior e acaba abrindo também um pouco mais de espaço, né? Por isso que eu gosto de ir nesse equilíbrio aqui. Tem aqui essa orientação, jogo de aproximação, e você pode ver que quando posiciona o mouse em cima, o jogo te dá uma orientação básica do que esse botão vai fazer. A mesma coisa aqui para baixo, se você quer focar o jogo por uma ponta, se você quer buscar sobreposição, que é a boa e velha ultrapassagem, né? Se você quer que um jogador faça a ultrapassagem por dentro ou pelo corredor, se você quiser pode focar o jogo pelo meio. Eu sempre jogo com essa questão de jogar a partir da defesa, que é para o time não ficar dando chutão, que é para subir no toque de bola mesmo. Gosto de manter o time aqui nesse caráter dos passes normal, tá? E aqui você pode configurar, por exemplo, para passes muito diretos, para passes menos diretos ou para passes, né? O famoso joguinho punheta do caralho também você pode colocar aqui, ó, nos passes mais curtos. Eu gosto de manter no equilíbrio aqui, porque aí você dá até um pouco mais de liberdade para os próprios atletas em campo. A questão do ritmo, eu gosto de jogar nesse extremamente alto, que é realmente uma questão dos jogadores não pararem para descansar, é correria. Nós não estamos para brincadeira, perder tempo nunca. E aqui, por exemplo, você tá ganhando um jogo importante, né? Que quer segurar o resultado, você pode meter esse perder tempo toda hora aqui, ó, que os jogadores ficam enrolando com o jogo, tá ligado? Fica enchendo o raio do saco. Aqui no último terço também eu mantenho sempre cruzamentos variados e eu sempre marco aqui rematar sempre que possível, que é basicamente o que? Abrir o espaço, chuta. Eu não gosto de jogo de muito toque de bola, eu gosto de ver um futebol mais objetivo, mais direto, e é basicamente isso que eu tento colocar no jogo também. O jogar para bolas paradas aqui é uma alternativa se você tem bons jogadores, né? Então é aquela coisa, vamos tentar jogar lateral na área, vamos forçar umas jogadas ali de falta pelos lados e sempre meter na área, coisa que eu não gosto de marcar, porque eu não gosto particularmente desse tipo de jogo. Aqui na questão da finta, né? Você pode orientar os jogadores para driblar menos ou para enfrentar a defesa, que é para ir para cima. Eu normalmente não marco nenhuma dessas duas opções, e na liberdade criativa aqui também eu não costumo fazer mudanças inicialmente, mas às vezes durante o jogo isso se faz necessário. Em transição, que é o famoso contra-ataque, é uma questão muito simples, ó. Quando você perde a posse de bola, o que você quer fazer? O contra-pressão ou reagrupar? Basicamente é o que? Perder uma bola, esse aqui volta todo mundo, e o contra-pressão é perdi a bola, vamos tentar retomar essa porra. E eu jogo sempre no contra-pressão porque é a ideia de jogo, né? De marcar alto, de ir pra cima, de tentar recuperar rapidamente a posse. E aqui, quando você ganhou a posse de bola, o que você faz? Vai pra cima dos caras para tentar aproveitar o contra-ataque, ou mantém a formação para fazer um jogo ali, toque lateral, uma coisa mais organizada? Eu gosto de ir pra loucura, tá? Recuperamos a bola, vamos pra dentro. Aqui é uma orientação quando o goleiro faz uma defesa, né? Se ele deve diminuir o ritmo de jogo ou distribuir rápido, eu sempre marco pra sair jogando rápido. Nessa questão aqui de distribuir, pra quem esse início do jogo? O goleiro deve meter essa bola lá no ataque, né? Sobre a defesa adversária, deve dar um bico aqui pro meia, buscar o lado. Eu sempre marco zagueiros ou laterais, que é pra ter essa ideia de começar a construir a jogada lá da defesa e ir subindo com a bola, tá?
tá? E aqui o tipo de distribuição, se é a questão do goleiro bater pontapé curto, que é sair jogando com os defensores, né? Ou se ele deve fazer o lançamento longo, estender e tudo mais. É uma questão simples, não tem muito segredo aqui não. E a outra opção é aqui o sem posse de bola, como que você quer orientar o time. Eu não gosto de usar aqui a defesa em linha, tá? A menos que eu tenha zagueiros muito bons e muito rápidos, que não é o caso do Cruzeiro. Então eu deixo essa caixinha desmarcada. Sobre a linha de pressão, aqui você pode botar o time para marcar bem aqui atrás ou para subir a pressão lá em cima. Mas aí vale ressaltar que se você sobe essa linha para marcar lá em cima, né, e não sobe essa linha também, você vai abrir um buraco no meio campo, os caras vão brincar aqui. Então você tem que manter uma orientação, sabe? Se você vai querer jogar com linha alta, é linha alta mesmo. Agora, se você quiser jogar com a defesa menos exposta, digamos assim, aí não deixa a linha ofensiva lá no último. Dá uma recuadinha nela, 1 ou 2 aqui. Eu normalmente gosto de colocar a linha para subir um pouco, tá? E a linha ofensiva também, né? Então, em vez de estar lá no talo, vem um para baixo aqui, tá? Tanto na defesa quanto no ataque. Mas se eu estiver perdendo o jogo, por exemplo, eu subo aqui essas duas linhas e vamos tentar fazer alguma coisa. E eu já tentei algumas vezes encurtar essas linhas e aproximar aqui, ó. Pra quê? Pra deixar muita gente jogando num pequeno espaço de campo. Só que essa estratégia já deu certo algumas vezes e já deu muito errado pra mim algumas vezes também. Então eu gosto de fazer sempre esse esquema aqui, tá? Um para baixo do que é o talo lá. E aí o time fica mais ou menos agrupado. E eu marco sempre essa caixinha aqui de marcação apertada também, que eu quero que os jogadores marquem em cima. Pode enfiar o pé, não tem problema. E o desarme agressivo também. Vou tomar uns cartão vermelho? Vou. Mas eu vou roubar umas bolas também. E a ideia é essa, tá? É enfiar a mutamba nesses caras. Não temos problema com a violência. E dá para você montar outras táticas. Tá vendo que tem essa caixinha aqui? Você pode ter até 3 táticas montadas e os jogadores vão treinando essas formações. E aí, se você quiser alterar isso durante o jogo, já está tudo pré-definido, é bem tranquilo também. Aqui no relatório de equipe você tem um relatório do seu técnico adjunto, dos pontos que ele acha que o time pode melhorar, né? Tem também o relatório do analista, do assistente. Aqui essa questão de profundidade do plantel é boa pra gente ver aqui os setores em que o time tem mais jogadores de qualidade, setores que a gente tá mal servido. Dá pra fazer também a análise dos últimos jogos aqui, ó, dos jogos, das finalizações, a análise do próximo adversário. Tem bastante coisa nessa tela. Aqui na equipe técnica você tem basicamente sua equipe de trabalho. Aqui é quantos elementos a diretoria libera, né? Por exemplo, falta um analista de desempenho principal, um analista normal, faltam 3 preparadores. Esses preparadores aqui são os caras que vão te auxiliar no treinamento, a gente já vai chegar nessa tela daqui a pouco, mas aqui são também aí, ó, equipe médica, né? Se você tem médico, fisioterapeuta, cientista desportivo, olheiro, diretor técnico, enfim, são profissionais que vão ajudar também a montar, cada um tem a sua função aqui, tá? É como se fosse realmente gerenciar um clube. Se você olhar aqui no todos, ó, dá pra ver os nomes em questão, né? Então você tem aqui Benessola, tem o Pastrana, tem o Claudio Mirrates, tem o médico aqui do Sub-20, aí tem o glorioso presida lá, né? O Sergel, tá aqui o presidente, vice-presidente, os diretores. Aqui o Paulo Ricardo, que é o técnico do Sub-20, e aqui o Fabrício Vasconcelos, que inclusive está processando o Cruzeiro, né? Ele era auxiliar do Felipe Conceição, tem Leandro Guerreiro, Belete, aqui o glorioso Jabaquara. São os profissionais do clube, tá? Essa tela aqui não está 100% bem atualizada, mas a gente sempre vai ter que dar uma ajeitada nisso aqui. Vou naturalmente mandar uma galera embora, né? Porque eu não quero trabalhar com certos cidadãos aqui. Nem sei se a palavra certa é cidadãos, mas enfim. Aqui passando para a figura de treino, né? Você tem aqui o calendário dos treinamentos, ó, o que os camaradas vão fazer, tá vendo? Ó, treinos de pré-temporada. Aí você vai para fevereiro, tem lá treino tático e tal, treino ligeiro. Eu sou totalmente contra isso aqui, eu gosto do treino mais ignorante, mas enfim, tem o tipo de treino equilibrado, aí você pode mandar o time treinar ofensivo, posse de bola, defensivo, treino técnico, bolas paradas e tal. Enfim, né? Basicamente você pode organizar aqui a questão dos treinos, os horários. Aqui tem a questão das unidades também, que é qual vai ser o tipo de treino que cada atleta vai fazer, o treinamento individual para cada um deles. Enfim, aqui quando você vai jogando, você vai mexendo aqui, vai aparecendo a questão e tem sempre as notas dos treinamentos para você saber quem está treinando bem, quem está treinando mal. Porque esses atributos dos jogadores aqui, eles melhoram ou pioram de acordo com o treino, tá? Então os jogadores realmente têm evolução ou involução. E naturalmente jogadores jovens, se estiverem bem treinados, eles vão melhorar o seu nível, né? E jogar é muito importante para o cara desenvolver também. E jogadores mais velhos, eles vão perdendo, principalmente nos atributos físicos. Aqui tem a questão do descanso e o preparadores aqui é para definir quem vai fazer cada carga de treinamento, tá vendo? Então, olha lá, tô eu aqui fazendo um treino de tática, de posse e
tal. Aqui o glorioso Paulo Ricardo tá fazendo esse treino, o Belete tá ajudando no treino físico, entendeu? Aqui você seleciona de acordo com os atributos da comissão técnica, que dá para ver aqui embaixo, né? Você tem ali, ó, ataque, defensivos, aptidão, mentais, técnicos, enfim. Essa questão aí são os atributos que o camarada tem e qual é a área que ele é mais apto a trabalhar. E aí você vai montando para tentar ter um tipo de treinamento melhor possível aqui, né? Se você conseguir 5 estrelas é o ideal, mas a gente no Cruzeiro, na segunda divisão, não consegue trazer profissionais muito bons. Então a gente tem que tentar manter ali pelo menos 3 estrelas em cada aspecto. O departamento médico é importante para você ver os jogadores que estão perto de estourar. Então sempre você entra aqui antes do jogo, né? Se tiver um jogador nessa condição aqui, ó, risco geral de lesão muito elevado, é prudente não botar o cara em campo. Ou pelo menos botar poucos minutos até que ele vá melhorando o seu condicionamento físico. Tá vendo esse coraçãozinho amarelo aqui, ó, que o cara tá cansado? É importante observar esse aspecto aí também, entendeu? E aí tem o considerável, porque todo mundo aqui tá com baixa preparação pro jogo, né? É um início de temporada, a gente ainda não fez nenhuma partida. E aqui tem a questão também, ó, análise de risco, lesões atuais, que você consegue ver aqui a previsão, quando que o cara machucou, onde foi a lesão também, né? O histórico, que você consegue ver o histórico do time todo, e o resumo da temporada também vai aparecer aqui todos os jogadores, quando que eles se lesionaram, o tempo que eles ficaram fora do time, o percentual. É realmente uma forma de você analisar esse contexto, até para quando chega no fim de temporada, se você quer, por exemplo, negociar aqueles jogadores que estiveram menos disponíveis. É importante observar isso aqui. A agenda aqui é o calendário de jogos, tá? Basicamente, então aqui esse amistoso contra o Corinthians não fui eu que joguei, sei lá quem foi. E aqui você tem as partidas do Campeonato Mineiro, aí tem as fotinhas do estádio aí, e aparece aqui, o jogo contra o Atlético e tal. Tem alguns escudos que estão faltando aqui porque eu realmente não baixei, mas deveria ter baixado. E os jogos que são marcados como amigável aqui são os amistosos, tá? E amistoso normalmente você consegue cancelar, a menos que seja uma coisa que esteja estabelecida em contrato com algum clube parceiro. Mas, por exemplo, esse jogo aqui, ó, despedida do Fábio, marcado para 17 de abril, você pode vir aqui em cancelar amigável, pronto, não vai ter esse jogo mais. E aqui tem aqui os calendários e tudo mais, você consegue ver dessa forma também, os eventos previstos, né? E os avisos aqui, que são tipo assim, janela de transferências, esses bagulho aí. Em competições, você vê os torneios que você vai disputar, ó, Campeonato Estadual de Minas Gerais. O objetivo é alcançar a final. E aí, se você for bem ou mal, aparece nesse desempenho aqui o nível de satisfação da diretoria com o seu trabalho, tá? A mesma coisa aqui no Série B e na Taça do Brasil, que é a Copa do Brasil. Passando aqui para observação, essa é a tela dos jogadores que você deve observar, tá? Então aqui apareceu um glorioso Luquinha aqui do Portimonense. Se você quiser contratar esse jogador, não vai ter como, porque a gente não tem dinheiro, né? Mas enfim, você pode vir aqui em relatórios, mandar observar um relatório, que você vai mandar o olheiro analisar esse atleta. No caso, isso já apareceu, tá vendo esse 81 aqui, ó? É o nível que o glorioso olheiro recomenda, né? Pode ir no máximo a 100, e ele acha que esse cara seria uma boa contratação, tanto que colocou mais de 81 pontos. Mas se você quiser observar algum jogador específico, por exemplo, jogadores aqui, pesquisar jogador, tá vendo? Aí você pode ir lá, nova pesquisa, e é sempre importante marcar essa caixinha aqui, ó, interessado em transferência, que é o quê? Se você desmarcou, vão aparecer todos os jogadores do planeta. E aqui vocês estão vendo os valores dos camaradas, ó. A gente tem aqui o glorioso Kevin De Bruyne lá do Manchester City, olha só os atributos. Mas obviamente esse é um jogador que não tem possibilidade nenhuma da gente contratar, tá? O Neymar aí, ó, tá lá no Paris Saint-Germain, ótimo, finta 20, né? Quer dizer, ter o máximo possível aí de habilidade nesse atributo. O glorioso Mbappé tá aí também, bababá, velocidade 20, corre mais que notícia ruim e tal. Você marcou essa caixinha aqui, o jogo já vai tirar todos os jogadores que não têm interesse em jogar no seu clube. E aqui está orientado pelo valor do passe dos caras, né? Se você for aqui em nova pesquisa e quiser filtrar, por exemplo, eu quero atacante. Aí aqui vai dar o ok, ele só vai marcar atacante. Você quer outra coisa, um atacante que tenha no máximo 23 anos de idade. Aí ele já vai dar o ok e ele já selecionou de novo aqui os jogadores com essa idade que aceitariam, entendeu? E aqui tem os atributos também que você pode escolher por finalização, papel no campo, posição, enfim, né? E aqui tem os bons e velhos aqui, ó. Você limpa esse bagulho. Você pode pegar aqui os jogadores que estão listados para transferência, que são os jogadores que os clubes querem negociar, tá? Só que não significa que você vai conseguir, né? Porque o jogador que tá aqui, ó, tá listado para transferência. Você vai na aba transferência, ele custa 18 milhões, o clube tá pedindo 19 e a gente não tem dinheiro, então não vai dar para contratar ninguém. Se você quer observar um jogador, por exemplo aqui, o glorioso Rodolfo do América, né, o atacante, você pode colocar ele aqui, ó, juntar a lista preferencial,
que é para quê? Para que você possa olhar esse jogador, ele está aqui na lista preferencial, que é uma espécie de lista de alvos que você quer olhar no mercado, entendeu? Aí já tem esse camaradinho marcado de amarelo aqui, e você pode mandar lá o relatório, obter relatório de observação, que aí daqui a pouco o seu olheiro vai te entregar lá na caixa de notícias, né, nessa caixa de correio aqui, um relatório sobre esse jogador. E aqui vocês podem ver, ó, conhecimento mundial 15%. O que significa isso? Não são todos os jogadores do jogo que vão aparecer aqui na sua busca, tá? Quanto mais olheiros você tiver, e olheiros bons, que têm atributos legais, né, mais jogadores você vai conseguir ver nessa tela. Se a gente estivesse treinando um puta time aqui, um Real Madrid da vida, por exemplo, esse conhecimento mundial seria bem próximo do 100% inclusive, tá? Porque você tem uma equipe de olheiros bem mais preparada. Aqui nessa caixa transferências, você tem o que? O histórico de negociações. Normalmente, se a gente estivesse negociando, apareciam aqui os jogadores que a gente está negociando, para onde é, o valor e tudo mais. Aqui a gente tem cláusulas de transferência, que é importante a gente olhar nessa tela aqui, ó. Jogadores que têm algum tipo de cláusula. Olha só, Alexandre Jesus. A gente tem 30% da próxima transferência. Isso aqui está repetido um monte de vezes por algum bug, tá? O Edu, zagueiro que está lá no Atlético Paranaense, tem uma cláusula de 15% aí de uma próxima negociação. Se a gente quiser abrir mão dessa cláusula, o Atlético Paranaense paga pra gente R$133 mil. Esse é um valor que o clube estabeleceu. Jadson Silva tá lá no Bragantino, a gente tem 20% de uma venda. O Jonathan Monteiro aqui, ó, 30%, o valor é muito baixo, né, do Portimonense. Aqui tem o Maurício que tá lá no Internacional, o Neilton. Por que o Cruzeiro tem passe do Neilton? Eu não sei, né? Tem do Rodriguinho aqui também, o Vitinho que tá lá na Bélgica. O William Bigode a gente tem 50% e o glorioso Zeca, que eu nem sei quem é. E para saída, são jogadores que se a gente vencer, parte do dinheiro vai para outro. Por exemplo, o Ayrton aqui, ó, 40% do passe é do Palmeiras. No caso do Sassá, 50% é do Botafogo, né? E tem 10% que vai para o próprio atleta. Então, se eu vendo o Sassá por R$1 milhão, eu recebo só 400 mil, porque metade vai para o Botafogo e 10% vai para ele. E tem o caso do William Potker aqui também, que está emprestado, né? E 50% é do Internacional. Então, se eu vender ele, eu fico só com a metade da grana, o resto vai para o Inter. Aqui a gente tem também as funções do diretor desportivo, que no momento eu não tenho nenhum diretor de futebol, tá? Isso é uma coisa que a gente pode resolver mais pra frente. E aqui no histórico você consegue ver as transferências ano a ano. E agora vamos descendo aqui para a informação do clube, que é onde você tem realmente uma visão geral aí do time do Cruzeiro. Não tem um capitão definido, nem vice-capitão, isso vai ter. Um time que o jogador-chave, o Ariel Cabral, realmente está fadado ao fracasso, né? O Kaique aqui é apontado como uma promessa. Aqui é o estádio que a gente joga, o histórico de conquistas e tudo mais, né? Condições de treino são muito boas, condições para categoria de base nem tanto, as finanças estão mais fodidas que tudo. Aqui a questão dos uniformes, né, que a gente tem também, uma ideia de time e tudo mais. E aqui são as rivalidades, né, com o Atlético, aí tem o América com o Vila, as lendas do clube, né, Tostão, Dirceu e tudo mais. Tem a galera boa aqui, né, são jogadores que foram colocados aqui como importantes na história do clube. E aqui dá para detalhar também, ó, no geral tem um pouco mais essas informações. Notícias aqui é que eu fui contratado, parabéns para mim. Infraestrutura é realmente a questão do estádio, né? Você vê que a renda não é tão boa assim, mas enfim, mais para frente, melhorando a parte financeira, às vezes dá até para construir outro estádio, tá? Embora esse não seja aí o meu plano, às vezes aparece a opção pra gente comprar o próprio estádio em que joga, né? Aqui a questão dos parceiros, aparece que o Cruzeiro tem uma parceria com o Mônaco, aparece aqui uma parceria com o Kunupia de Trinidad e Tobago e outra com o Lokomotiv Plovdiv da Bulgária, que eu não tenho a menor ideia se essas parcerias existem na vida real, mas eu acho que não, tá? Aqui no histórico você consegue ver os títulos, né? 2 Libertadores, 4 brasileiros, 6 Copas do Brasil, 2 Supercopas e assim vai, 39 campeonatos mineiros. E aqui uma evolução do time nos últimos anos, se liga só, ó. Cruzeiro, pá, batendo lá em cima, campeão em 2003, aí ficou um tempão aqui brigando no alto, pô, foi lá, vice-campeão em 2010, aí 2011 quase caímos, parará, aí infelizmente chegou aqui, né, depois dos 2 títulos em 13 e 14, chegou aqui em 2019 a gente cai em 17º, e aí em 2020 a gente terminou em 11º na Série B. E o objetivo agora é voltar para essa parte de cima aqui, né? Aqui as competições, né, que o clube já ganhou historicamente, os anos que isso aconteceu, tá? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Parará, Tibum. Marcos históricos aqui é tipo assim, fulano de tal nomeado como capitão, basicamente é isso. Aqui são os treinadores que passaram pelo clube, né? Era o Felipe Conceição, olha a carinha dele aí, Felipe Conceição foi demitido, eu entrei no lugar dele.
Aqui temos os registros também, né, as melhores e piores campanhas historicamente do clube. O Fábio aqui com 542 partidas no campeonato, tá? No Campeonato Brasileiro, né? Porque na soma toda ele já tem mais de 900 jogos. Aqui, jogadores, parará, nada de muito relevante. Visão do clube é aquela questão que a gente mostrou no início, né? Os objetivos que o clube tem para a temporada. E à medida com que você vai fazendo contratações, que o time vai jogando, você pode ir acompanhando o desempenho aqui, tá vendo? Ó, tem a visão do clube, tem o desempenho jogo após jogo, que vai aparecer aqui nessa tela. Tem atividade de transferências, táticas, plantel, e aí é aquele negócio, né? Você negocia um jogador, se a torcida não gostou, ela vai reclamar aqui, ó. Tem a reação da torcida, dos adeptos, e a reação da diretoria. E você pode acompanhar isso para todas as contratações e vendas, tá? A parte de finanças é aquele esquema que eu já falei um pouco por cima, né? Aqui a gente tem a previsão das receitas, as despesas, o jogo vai passando e fica mais fácil notar isso aqui. A questão da folha salarial, os compromissos assumidos, a dívida e empréstimo que a gente está devendo quase 1 bilhão aqui. E só para entender, tá? Esse valor aqui, né? A gente tem o valor do montante e mais aquele valor que a gente está devendo no balanço. Por isso que a dívida original era 950 milhões e aqui aparece 995, entendeu? Que a gente está devendo para burro. Aqui nos patrocínios e outros, se o time vai bem, você consegue trazer novas receitas de patrocínio também. E aí tem o patrocínio aqui de equipamento, né, que é o patrocínio de uniforme. Enfim, tem algumas questões aqui. A filiação ao clube, 77 mil sócios, que sonho, né? Como a gente gostaria disso ser verdade, mas infelizmente a péssima gestão da diretoria derrubou muito esse número. E a projeção é a projeção financeira para a temporada, né? Essa tela que a gente já passou. O centro de desenvolvimento é esse negócio, com os jogadores que têm mais potencial, e aqui os caras dão uma informação de jogadores que podem evoluir e tudo mais, uma conversinha fiada. Aqui os jogadores que estão sob empréstimo, né? E como que está o desempenho desses jogadores por lá. Aqui o plantel reserva, o sub-20 e as camadas jovens. Camadas jovens é tipo assim, é como se fosse a galera que chega da peneira. A cada temporada o clube cria uma série de jogadores novos, tá? Como se fosse uma nova fornada de categoria de base. Às vezes aparece algum jogador muito bom, mas normalmente não, tá? Mas enfim, de vez em quando aparece algum jogador bom e ele sempre aparece nessa camadas jovens, depois vai parar no plantel sub-20, né? Que é a categoria de base. E para fechar esse vídeo, que já tá muito longo, eu vou só dar uma passada pelo perfil de cada jogador do plantel, para vocês verem como tá esse jogador. Vou passar rápido, se você quiser ver detalhadamente, você dá um pause, tá? Aí temos aí o goleiro Fábio, aqui o Vitor Eudes, que é o reserva imediato dele, aqui o zagueiro Rodolfo, temos também Paulão do Break aqui, o zagueiro, o Eduardo Brock, para que é que trouxeram o Brock, Clebito, craque, gênio, mito, né? O Raul Cáceres aqui, que não vai ser vendido, o Rômulo, o nosso amigo italiano, né? Norbertão da Massa também tá aí à disposição. O Ramon, esse é um dos que vai ficar. Jean Vitor, que é muito bom lateral no jogo. Olha como os atributos dele são ótimos e ele ganha muito pouco, né? Ganha 6 mil reais por mês, ô dó, hein? Matheus Pereira tá aqui também, um lateral muito bom no jogo. Na vida real também gosto. Henricão tá aqui, enchendo o raio do saco. Matheus Barbosa tá aqui também. O Nonocão do Povo, né? Temos aqui o Neres que é muito melhor no jogo do que parece ser na vida real. O Adriano tá aqui, o Adriano que evolui bem. Temos o Joseph, que eu devolvi do empréstimo, então não vai ter vida longa aqui. Ariel Cabral tá aí com ótimos atributos técnicos também, na vida real ele não mostra isso. Ayrton, que tem velocidade e não sabe chutar, né? Bem parecido com a vida real. Marco Antônio, que eu já adianto que é meu titular absoluto nesse trem, tá? Bruno José, também com dificuldade imensa para fazer gol. Temos o Marcinho, que é o meu camisa 10. Temos aqui o Wellington Nem, né, que eu vou acabar vendendo por causa desse salário alto, mas não vai dar para vender por um bom preço, infelizmente. Felipe Augusto, que como eu já falei, ele vai ser dispensado. O Bissolão, que é o meu atacante principal, embora o Thiago também jogue bastante. O Sobis, que está com seus dias contados. O Kekeilson está aqui também, é uma opção útil de elenco. Marcelo Moreno e o Thiago. Esse é o elenco principal. Agora vamos para o plantel de reservas, que a gente tem aqui o Vinícius, goleiro, né? Vinícius Melo. Temos Lucas França, que está emprestado ao Guarani. Temos o Marlon, que está emprestado no Pouso Alegre. Não sei se isso é verdade. O Denives está aqui também, bom goleiro. O Léo Santos, zagueiro, que é emprestado pelo Ituano. Arthur, que está lá no Brasil de Pelotas.
O Matheus Vieira, que é um jovem zagueiro que eu acho bem promissor. O Guilherme Matos é outro zagueiro bem ruinzinho, né? Inclusive eu vou terminar o empréstimo dele, porque não tem por que ficar com um zagueiro ruim. O Carlos Henrique aqui, é um zagueiro bem promissor. O Ramon Rocha, lateral direito, né? Aquele que veio do Palmeiras. Alan Ruschel, que está emprestado no América. E aí, só para explicar, tem algumas incoerências, né? Por exemplo, eu comecei o jogo em janeiro, né? 4 de janeiro de 2021, mas com as transferências mais atualizadas possíveis, tá? Então, assim, apesar da gente estar aí no mês de julho, quando eu faço esse vídeo, eu coloquei aqui as transferências em janeiro como se a gente estivesse vivendo o mundo real, porque não dá pra gente repetir tudo como aconteceu, né? O Rafael Santos emprestado na Ponte Preta aqui. Rodrigo Gaia, lateral esquerdo que joga na base, bom lateral inclusive, parece ser. O Vitinho, que é aquele que está no Palmeiras, um bom meio campista. Aqui o Flávio, que está emprestado pelo América, também um volante útil. O Giovanni Picolomo, né, que inclusive dá para trazer por empréstimo de volta, retornar do empréstimo, a gente vai trazer o Picolombo aqui para ser uma peça útil. O Jorge Diniz, que na verdade isso aqui é o Vitor Diniz, ó, Jorge Vitor Braga Diniz, é o Vitor Diniz, aquele meia que joga no time sub-20, emprestado pelo Paysandu. Claudinho, o craque, o gênio, o mito, a lenda, tá aqui também. Vitor, quem é você, Vitor? Eu não sei, Vitor, eu realmente não liguei o nome à pessoa. O Marcelo, aquele atacante que jogou em 2018 pelo Profissional, que é bem bom inclusive no jogo. Deixa eu ver, William Potker está lá emprestado no Al-Wasli, né, ganhando 325 mil por mês aqui. Acho que na vida real é parecido com isso. O bom é que é o time árabe que está pagando o salário, então deixa ele lá. O Wellington Torrão aqui está no Brasil de Pelotas também. Temos aqui Paulinho, que é o atacante que veio do São Paulo, né, parece bom no jogo. Laércio, que está emprestado no Paysandu. Temos o Riquelmo aqui, que joga no Sub-20. Temos o Sassá Lotelli, que está emprestado no Marítimo de Portugal, não vai voltar. Vinícius Popó, que está no Goiás, não dá para trazer de volta agora, mas é um bom atacante. Temos Zé Eduardo aqui, que está emprestado ao ABC, mas está errado, porque o Zé Eduardo está afastado pelo problema de coração, né? Isso aqui é um erro do jogo, tá? Acontecem erros do tipo, enfim, deixa ele lá, que pelo menos lá ele vai jogar. O Vitor Leque, que está emprestado ao Cruzeiro pelo Atlético Goianiense. E aqui temos o Johan Christian, que é um atacante também que não parece ser muito bom, não. E o time sub-20, nós temos aí Rodrigo Basílio, que é um dos goleiros, jovem, muito bom. Temos o Maicon Gabriel, que é outro goleiro jovem. O Zé Lúcio, que é lateral. Pedro Rinaldi, que não me agradou, vou terminar o empréstimo dele. Pode voltar para o seu caminho de casa. O Alisson, que é um bom zagueiro, bem promissor. O Everton está no time sub-20, eu acho que é o melhor lugar para ele, inclusive na vida real, né? Dá uma amadurecida. O Danilo, lateral direito, que é muito bom, muito promissor, tá? No jogo e na vida real também. Kaique, lateral esquerdo, que também é muito interessante, tá? Muito promissor aqui no jogo. Esse outro Kaique aqui, volante, não sei, esses que não tem foto aqui é porque eu não achei a foto do cara, tá? Mas vez ou outra eu consigo atualizar. O Riquelme é bem ruim no jogo, hein? O Riquelme é bom volante, cara. Na vida real ele é bem melhor que isso aqui. O Ageu também tá bem judiado aqui no jogo. Acho que merecia mais, mas enfim. Temos aqui o Marquinhos, temos também Diego Henrique, Andrei meia, o Breno, interessante, não é ruim não. O glorioso Thales aqui, Thales não é ruim não, não é bom não, quer dizer. Daniel Melo também, aquele que está jogando no Sub-20, que veio do Palmeiras. João Pedro Silva, esse é o que veio do Bahia, bem bom aqui no jogo. Temos o menino Stênio aqui, ó, grande Stêninho, pode jogar como ponta. O Stênio é muito novo, né, velho? O João Mendes, o filho do Ronaldinho, tá aqui com seus 15 anos. Não parece ter muito potencial não, mas enfim, dá pra dar um grau aí. Vitor Roque, atacante, ponta esquerda, pode jogar como centroavante ou como ponta direita. Grande Vitor Roque, uma das joias aí, começa com 15 anos também, né? Molecote de tudo. Temos o Felipe Pet, que eu não tô ligando o nome da pessoa, e temos o Rogério também, tá? Então esses aí são todos os jogadores do Cruzeiro.
como eu expliquei, né, esse aqui é um save que eu tô recuperando para mostrar para vocês como é que eu comecei. E no próximo vídeo dessa série eu vou mostrar como que as coisas estão após o final aí de Campeonato Mineiro, os jogos que a gente realizou e também o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe aí nos comentários o que você acha, se você acha interessante esse tipo de série no canal ou não. Se você queria, por exemplo, que eu criasse um outro canal e colocasse todas as partidas que eu for jogando lá, né, porque é uma ideia que me passou pela cabeça também. E só reforçando mais uma vez, tá, moçada? Isso aqui é um simulador, mas é um jogo no final das contas, é um jogo, tá? Então o que acontece no jogo não necessariamente vai acontecer na vida real, nem pro bem, nem pro mal, nem um jogador que é bom no FM necessariamente vai ser bom ou ruim na vida real. É um jogo, é um simulador que tem incoerências, tem erros e tudo mais. Mas por hora é isso mesmo, tá? Amanhã a gente tá de volta com vídeos reais, né? Fora desse mundo louco aí do Futebol Manager. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!